Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Muito bom dia para você, sintonizado com a gente aqui na TV Sim SBT. Hoje no nosso programa nós vamos entender mais sobre a atuação do SESC em programas sociais e como isso também volta para a sociedade com tantos serviços, inclusive contando com a solidariedade. Mas a gente vai entender tudo isso e muito mais porque também vamos tocar no assunto alimentação e nutrição. Tudo isso, então, com o nosso convidado, que já está aqui agora e compartilha todas as informações conosco. Trata-se de Rômulo Gomes, que é diretor de programas sociais do SESC, e nós, então, já agradecemos, inclusive, a presença dele com a gente. Muito bom dia, Rômulo. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fábio. Obrigado. Muita alegria estar aqui podendo compartilhar um pouquinho das atividades do SESC no Espírito Santo com todos vocês. E essas atividades não são poucas, tá? Inclusive, tem uma relevância enorme quando a gente fala de combate à fome, combate ao desperdício, em especial pelo nosso primeiro assunto, talvez o principal mesmo de hoje, que seja o programa SESC Mesa Brasil. Isso porque é um programa que ele traz essa ponte entre as pessoas que necessitam de uma alimentação, inclusive balanceada, olhada por nutricionistas, com aquele local que, por vezes, é um local de desperdício ou que não teve aproveitamento total dos alimentos. E esse programa, inclusive, rompeu as barreiras do Brasil. A gente vai entender muito melhor nessa conversa. Rômulo, até queria que você, então, inicialmente nos apresentasse, pelas suas palavras, o que é o SESC Mesa Brasil. Ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho importante, assim, antes de falar sobre o programa de assistência voltado para banco de alimentos, né, que a gente dê um passo atrás e comente o que é o SESC. Porque tem muita gente que ainda faz muita confusão entre a sopa de letrinhas do Sistema S aqui no nosso estado, né? Então, o Sistema S ele tem várias casas, o SESC é a Casa do Comércio, é a Casa Social do Comércio. Então, a nossa missão é promover vários serviços de qualidade, bem-estar para o trabalhador do comércio, seja o lojista, o trabalhador de instituições hospitalares, de saúde, instituições de tecnologia. A gente fala que é o comércio de bens, serviços e turismo. Então, 70% dos trabalhadores aqui do estado são trabalhadores do comércio e eles têm direito a acessar vários serviços do SESC. Dentre os serviços que a gente oferece para a sociedade, temos 9 escolas, temos clínicas de tratamento de saúde bucal, odontológicas, também 9 clínicas, são 17 unidades ao todo, em vários municípios do Espírito Santo, né? Aí, especificamente, o que a gente veio conversar hoje é a pauta do programa Assistência, o programa SESC Mesa Brasil. Esse programa é um programa que tenta levar os serviços do SESC mais longe, a quem mais precisa, por exemplo, aquelas pessoas que estão com insegurança alimentar, as pessoas que chegam a passar fome no nosso estado e também aqueles projetos sociais do terceiro setor, de ONGs, que precisam de apoio para melhorar os seus serviços. Então, muitas das vezes, o SESC ele é convidado como um parceiro social para fazer complementação em refeições, em complementação de alimento, em programas hoje em quase 30 municípios do Espírito Santo. Relevante, muito, porque isso acaba trazendo para dentro, né, dessa abrangência do programa grande parte da população capixaba. E o Mesa Brasil, ele é um banco de alimentos, né? Isso. Talvez até esse termo seja bom você ficar atento, porque ele o nome não está conectado muito bem com o efeito que ele tem na sociedade, não é isso, Rômulo? Vamos falar então um pouco sobre o que é esse conceito, o que é um banco de alimentos. Hoje, mundo afora, né, em vários países do mundo, o banco de alimentos ele é encarado como uma excelente ferramenta, uma tecnologia social, tá? Para combater a fome, para combater o desperdício de alimentos. Hoje, pelo menos 1/3 de todos os alimentos que são produzidos dentro e fora do Brasil, eles vão para o lixo. Às vezes eles vão para o lixo na indústria, quando são produzidos, uma perda. Às vezes eles vão para o lixo por uma perda na rede supermercadista, no revendedor, no varejo, na agricultura familiar. E às vezes esse desperdício acontece dentro da nossa casa, né, com parte dos alimentos
que a gente não sabe utilizar para cozinhar ou mesmo para se nutrir e a gente acaba desperdiçando. Então essa é uma pauta muito importante mundo afora, né? Então tanto a organização, a ONU, né, os países que vão combater as tristezas do planeta aí, né, as ODS e tudo mais, eles têm as estratégias de combate à redução de alimentos como uma das estratégias principais para a sustentabilidade do planeta hoje, tá? E o SESC Brasil, assim como o SESC Espírito Santo, tá? Há pelo menos 30 anos a gente assina acordos nacionais e internacionais com compromissos de combater a fome e combater o desperdício. Para fazer isso, surge o que a gente chama de um banco de alimentos. Basicamente, pode ser um depósito, pode ser uma grande câmara frigorífica, um armazém de alimentos, às vezes frutas, verduras, legumes, às vezes alimentos não perecíveis, arroz, feijão, em que a gente consegue recolher, resgatar, a gente usa muito esse termo, a gente resgata daquelas organizações que aceitam doar, aceitam ser solidárias no combate à fome. Os caminhões do Sesc Mesa Brasil recolhem, resgatam esses alimentos dentre os produtores, trazem tudo para o nosso galpão e a gente, a partir desse banco de alimentação aqui no Espírito Santo, tá, a gente começa a distribuir para quem mais precisa. Excelente. Pois é, Rômulo, então, baseado em toda a sua resposta aqui para a gente no nosso Em Destaque, podemos então entender que tem justamente toda essa articulação do SESC, né, através do Mesa Brasil, e tem então uma gama de doadores, uma gama de receptores. Sabendo que o SESC faz essa conexão, é bom também a gente explicar. Esses doadores têm que perfil e esses que recebem têm qual perfil também. Você chegou a falar de setor supermercadista, é um exemplo desses doadores? Isso, é um exemplo. Eu vou compartilhar alguns dos números, dos nossos números do Sesc Mesa Brasil aqui do estado. Hoje, atualmente, a gente tem cerca de 70 doadores todo mês. Esse número ele chega até 190 doadores na nossa base de registros. Tá? São supermercados, produtores familiares, tá? Tem o agronegócio, revendedores e o próprio governo. Então temos algumas parcerias federais também que o governo ele consegue passar a verba, compra da agricultura familiar e a gente recebe um pouco desse repasse também. Tá? Mas basicamente a rede supermercadista, distribuidores, agricultura familiar, agronegócio. Esses são as organizações que doam alimentos para nós, tá? Seja alimentos perecíveis ou não perecíveis, de toda a natureza. Hoje a gente recebe 7 toneladas todos os dias no nosso banco de alimentos, tá? O SESC, nacionalmente, no Brasil, ele é considerado o maior banco de alimentos privados. São 57 milhões de quilos de alimentos arrecadados em um único ano. Aqui no Espírito Santo, esse número chega a 7 toneladas todo mês. E para onde vai esses alimentos? Aí é importante entender. Sim. Hoje a gente também tem quase 200 organizações cadastradas para receber o alimento. Geralmente são organizações que atuam com projetos sociais em diversas comunidades periféricas, em diversas regiões do Espírito Santo, no qual ou a cesta básica está muito cara, ou tem muita gente com uma renda baixa, na zona da pobreza, passando dificuldade, e a gente credencia um projeto social que faz esse alimento chegar diretamente no beneficiário. Tá? E aí é legal também explicar como é que funciona esse modelo. Tá. A organização que é credenciada no Sesc Mesa Brasil, ela recebe a visita de uma nutricionista, de um assistente social. A gente verifica aquele projeto, ele atende quantas famílias, ou quantas crianças, quantos idosos, ou quantas pessoas PCDs, enfim, são vários perfis populacionais que são atendidos. O nosso time de nutricionistas visita o projeto, contabiliza o quanto de comida precisaria chegar naquele projeto para que o projeto tenha suas refeições complementadas. Esse cálculo ele volta para a nossa base, a gente mensura quantas caixas de alimento, ou caminhões, ou containers, vão ser enviados toda semana. E aí, uma vez por semana,
aquele projeto vem buscar o alimento no nosso banco de alimentos, já porcionado pela quantidade de pessoas que vai ser beneficiada. Que excelente. Um trabalho minucioso mesmo, né, para ter essa atenção tão específica também, né? Quantas refeições ao dia podem ser ofertadas para que aquela quantidade dada durante uma semana seja suficiente para todos, além de ter valor nutricional, além de tudo, né? Compor as doações para que elas juntas também proporcionem diferentes valores nutricionais, que é o que todos nós precisamos. Isso. Você tocou num ponto importante que é a nutrição. Às vezes, quando a gente fala do Sesc Mesa Brasil, vem na cabeça sempre a fome e o combate à fome. Mas a gente sabe que no Brasil, a gente tem doenças crônicas que são ligadas à alimentação. Então, a gente tem situações graves de regiões com má nutrição, desnutrição, né? Além da falta de alimento propriamente dita. Então, como a gente tem um time de nutricionistas, a gente sempre verifica também qual que é a realidade alimentar daquela comunidade para que a gente possa complementar. Quando a gente fala de complementar, não é só mais um prato de comida. Na verdade, é complementar o valor nutricional daquele alimento. Hoje a gente sabe que no nosso estado, na verdade, mundo afora, Brasil afora, a gente tem um problema muito grave, além da fome, que é a obesidade. Né? Dados internacionais mostram que mesmo na infância, a obesidade ela já é alarmante, nos dados brasileiros, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar a conscientização da boa alimentação e muitas vezes a gente precisa oferecer uma cesta complementar para que essa boa alimentação ela chegue no prato do cidadão para combater, inclusive, a obesidade, que às vezes é uma tomada de decisão errada ali no dia a dia, né, que faz a gente ter esse desequilíbrio na balança. Excelente. Então, informação que faz toda essa transformação também, e você passa a entender isso muito mais aqui no nosso programa Em Destaque. E olha que se a gente pensar, né, enquanto nós mesmos, enquanto o Rômulo respondia, eu fiquei pensando quanto, por exemplo, do meu dia, eu vejo quanto alimento, né, acaba sendo realmente desperdiçado, jogado fora, ou por um tempo que passou além, né, do que podia, uma refeição que foi colocada no prato e nem tudo foi consumido. Então é um momento da gente refletir por nós mesmos, para depois também entender como esse efeito é muito grande. E esse programa, né, o Sesc Mesa Brasil, como eu disse, ultrapassou as fronteiras do Brasil. O Rômulo já até nos adiantou e nos explicou, né, como que é esse olhar internacional, né, é muito importante para tudo isso, e vários países e entidades, representações, acabam também tendo essa atenção. E a gente vai entender na volta do nosso intervalo, aonde esse programa foi parar recentemente, inclusive, levando exemplos como o do Espírito Santo. Já já a gente volta. De volta ao nosso programa Em Destaque, a gente continua na sua manhã aqui na TV Sim SBT, falando sobre Programa Social do Sesc. Programa Sesc Mesa Brasil, que atua no Espírito Santo e tem uma representatividade muito grande, inclusive no combate à fome, no combate à desnutrição, no combate ao desperdício de alimentos ou o resgate do alimento, como o nosso convidado hoje está explicando aqui. E ele é o Rômulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc, conosco, e ele continua, inclusive, falando mais com a gente sobre esse programa, porque eu disse que ele ultrapassou fronteiras, até pelo olhar internacional de preocupação também com a questão, né, do melhor uso dos alimentos. E aí, Rômulo, chegamos até a Colômbia, né? Mas a Colômbia também estava recebendo projetos de todo o mundo para um encontro, foi isso? Foi, exatamente. No mês passado, tivemos o prazer de representar o Espírito Santo, né, o Sesc Mesa Brasil aqui do Espírito Santo, lá no evento internacional de bancos de alimentos da América Latina, organizado pelo GFN. Então existe um banco global de alimentos chamado GFN, é um banco internacional, e que ele reúne diversos países, diversos atores que coletivamente se reúnem para fortalecer essa pauta da consciência nutricional e a pauta do resgate de alimentos em vários países do mundo. Mês passado tivemos na Colômbia, na cidade de Medellín, com 17 países participantes. Fomos o único banco de alimentos do Brasil representando no evento. O Sesc Mesa Brasil esteve com a maior comitiva, estivemos acho que em 11
em 11 profissionais que atuam nessa pauta do combate à fome e desperdício de alimentos. O evento foi muito importante porque a gente pôde aprender e trocar experiências com 17 países, pelo menos, sobre qual é o futuro, né, da questão do resgate de alimentos. Quais são as possibilidades, os cases, as melhores práticas, né, para a gente fortalecer uma pauta tão importante que é a segurança alimentar no planeta. E, além de tudo, né, se a gente pode, desse jeito, pelo menos traduzir, porque quando você tem um alimento melhor aproveitado, você também está não desperdiçando todo aquele tempo, produção do campo, o transporte que foi, né, aplicado nele para chegar até uma mesa, e aquela mesa que não ia aproveitar, então leva-se esse alimento para uma outra. Muito necessário, inclusive, que esse transporte aconteça, que é justamente o lugar em que se encaixa toda essa dinâmica, né, do Sesc Mesa Brasil. Então, além de tudo, se a gente olhar esse modelo global, então, de evitar, por exemplo, aquecimento por causa de emissões, né, o transporte de tudo isso que engloba também muito custo, a gente está também, de alguma maneira, entrando naqueles conceitos de ESG ou ESG, né, que são aí assuntos do momento também, Rômulo? Sim, então estamos exatamente falando do combate da emissão de poluentes no planeta, né? Estamos falando da proteção aos recursos do planeta. Então a gente sabe que para produzir um alimento, a gente consome do planeta essa terra, essa água, essa energia, né? E esses recursos não são infinitos, né? Tem aí a pauta do aquecimento global e todo o restante que a gente vem acompanhando. Então, quando a gente resgata um alimento que seria desperdiçado, a gente evita que uma nova cadeia produtiva seja iniciada. E evitar isso é importante, né? Então, a gente fala, dentro dessa pauta da sustentabilidade, que é uma estratégia de redução, de reutilização. É o reduze, recicle, reuse. Isso também vale para os alimentos, né? Vale a pena citar um exemplo da cadeia supermercadista. É muito comum, a gente se acostumou enquanto consumidor comprar a cenoura do mesmo tamanho, do mesmo formato, a banana, a batata. Quando a gente, enquanto cliente, vai até a gôndola do supermercado, a gente quer comprar aquele produto do mesmo padrão. O que acontece? Acontece que o alimento que está fora do padrão, ele vai ser desperdiçado, porque ninguém vai comprar ele. Então, é nessa oportunidade que também se fortalece um banco de alimentos. Muitas das doações que a gente recebe são os alimentos considerados diferentes, fora do padrão. Então a gente às vezes recebe toneladas de cenouras, toneladas de batata, toneladas de alimentos que não podem ir para o supermercado por um padrão estético. E aí a gente recolhe esses alimentos que não vão ser vendidos, que podem até virar lixo, e a gente monta cestas ou doa para quem não está se importando apenas com a estética, né? Mas está preocupado com o valor nutricional que está preservado naquele alimento. O alimento tem a sua integralidade, né? Ele está bom para o consumo. Exatamente. Mas assim, nem chega no supermercado. Olha nem isso, chega, né? Nem chega. E o produtor, você imagina que ele tem um custo, né, para fazer aquela colheita. Se nem chega no supermercado, né, olha o descompasso, né, entre tudo que é produzido e realmente é ofertado naquela ponta, na gôndola, né, Rômulo? Isso aí. E os números são enormes, né? O próprio número de doação que você trouxe, de 7 toneladas no Espírito Santo, para mim já é gigantesco, mas pode melhorar ainda mais, né? Pode, 7 toneladas todos os dias, tá? Desses quase 200 doadores. Então a gente tem uma logística intensa no nosso galpão, no nosso banco de alimentos. Também acho que é legal comentar que a gente vem ampliando a operação do Banco de Alimentos aqui no Espírito Santo. No último final de semana, a gente fez uma parceria muito importante com o município de Baixo Guandu. Então, teve a festa da cidade de Baixo Guandu e eles adotaram a campanha do ingresso solidário. O ingresso solidário é aquela oportunidade no qual você que está aí nos assistindo pode participar de um banco de alimentos, pode ser solidário a essa causa do combate à fome. Então, quando você vê que tem um evento, por exemplo, no seu município, que o ingresso é solidário, aquele 1 quilo de alimento, ele provavelmente está indo para um banco de alimentos. No caso do evento do último final de semana, de Baixo Guandu, a gente bateu o recorde. Conseguimos resgatar, recolher 30 toneladas de alimentos em 3 dias de festa. E agora a gente vai poder distribuir esses alimentos para mais de 3.000 pessoas. Que bom. Fica o contato aí do Sesc Mesa Brasil para você, então, saber, passando na tela, como, por exemplo, né,
se for algum organizador, né, que indique, então, organizações que procurem, por exemplo, esse tipo de iniciativa para que haja doações, né, voluntárias para o Sesc Mesa Brasil, além dos doadores que já existem e cadastrados no programa. E como o Rômulo está aqui representando, né, uma parte do Sesc muito importante, que é essa dos programas sociais, acho, Rômulo, que aproveitando, né, a sua diretoria e todo o trabalho que você lidera, apresentar também para a nossa audiência que muitas vezes quem pode estar nos assistindo pode, inclusive, ser beneficiado por algum programa desses, né, na área da educação, por exemplo, e ainda talvez não se atentou, né? Então, é uma enorme, é muito vascularizada essa atuação, né, do Sesc no Espírito Santo. É grande mesmo, é bom a gente falar sobre isso. A gente começou nessa conversa puxando muito para a questão do banco de alimentos, mas a gente acabou não comentando que uma pauta muito importante, inclusive do programa de assistência do Sesc Espírito Santo, são as ações formativas, aula, curso, ação educativa. Então, assim, pode ser que você aí nos assistindo já tenha visto algum curso do Sesc, por exemplo, de aproveitamento integral de alimentos, alguma aula show. Isso tem a ver com o banco de alimentos. Mas por que a gente faz ação formativa? Porque o Sesc, enquanto serviço social do comércio, ele também tem a pauta da educação muito forte, né? Então, como eu disse, nós temos hoje 4.000 alunos no Espírito Santo de educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Essas escolas estão distribuídas. Em Vila Velha temos uma escola Sesc, em Cariacica temos uma escola Sesc, em São Mateus, em Linhares, em Baixo Guandu, em Aracruz, né, em Cachoeiro do Itapemirim. Então, em todos esses municípios, você pode matricular, principalmente você comerciário, pode matricular o seu filho, seus filhos, numa escola Sesc com subsídio, né, da rede Sesc, quer dizer, pagando um valor bem abaixo de mercado. E você que não é funcionário do comércio, também é bem-vindo nas 17 unidades do Sesc, né, tem umas políticas diferenciadas também, mas a educação para nós é um serviço social, né? A educação é importante e às vezes a gente precisa oferecer essa possibilidade dentro de determinado município. Além da educação, a gente também tem a parte de saúde, né? A parte de saúde também é forte. Hoje temos 9 clínicas de odonto, quer dizer, você encontra dentistas do Sesc. Na nossa rede temos quase 50 profissionais de dentistas que oferecem todos os diversos serviços para o comerciário recuperar a saúde bucal e para a sociedade em geral também ser atendida, né? Também nesses municípios que eu falei. Tanto com atendimento completo, né? Aí você vai poder fazer uma profilaxia, você vai poder colocar um aparelho, vai poder fazer um tratamento de canal, cuidar da sua gengiva, enfim. Todos os serviços voltados para a saúde bucal. A gente sabe a importância do sorriso, né? E a gente sabe também que a saúde bucal, ela acaba sendo, ou a falta da saúde, né? Ela é um veículo de saúde e doença muito grande. Muitas doenças chegam pela boca. Então, quando o Sesc ele coloca um serviço, uma clínica de odonto ali a serviço da população, ele está querendo cuidar de maneira ampliada da saúde desse trabalhador do comércio. Excelente, porque geralmente a gente pode ter, ou muitos têm, a dimensão de que são serviços, né, ou estrutura voltada muito para a Grande Vitória, a região metropolitana. Né, o Rômulo já respondeu, o diretor já respondeu, não, está espalhado em tantas outras cidades polos, né, do Espírito Santo, e ao redor delas essa rede também se fortalece, né, Rômulo? Então, fazendo com que isso se aproxime ainda mais de uma população que pode não estar sabendo que tem esse serviço à sua disposição, então que passe a procurar sabendo agora, mas que os outros todos também saibam como essa articulação territorial do Sesc também é relevante, né? E aí é importante deixar aqui, aproveitar esse canal para deixar claro como que eu acesso os benefícios do Sesc, né? Então, boa parte das nossas atividades, dos nossos benefícios, você pode acessar fazendo a carteirinha, a famosa carteirinha do Sesc. Essa carteirinha não tem mensalidade, não tem anuidade, tá? Você faz a carteirinha gratuitamente, tá? Entrando nas redes sociais, no portal do Sesc Espírito Santo, você consegue, com pequenos passos, preencher um formulário e você, funcionário do comércio, você faz sua carteirinha gratuitamente e consegue acessar todos os benefícios. Tem outros inúmeros benefícios, Fábio aqui comentou um pouco da gama, né? A gente também trabalha com cultura, muitos já devem ter ouvido falar do famoso Sesc Glória, né? Que é o nosso equipamento cultural
no centro da cidade, mas o Sesc Glória não é o nosso único equipamento que trabalha cultura. Verdade. Então, o Sesc ele vem trabalhando em parceria com o governo, colocando teatro, cinema, música, literatura, biblioteca aberta amplamente à sociedade, e a maioria da nossa programação ou ela é gratuita ou ela é subsidiada. Quer dizer, você paga um ingresso simbólico, um ingresso sempre abaixo do valor de mercado para poder viver uma experiência cultural. A gente entende que cultura é bem-estar e esse é o nosso papel, promover bem-estar dentro de todos esses públicos que a gente comentou aqui. Mas é bom deixar também, né, o princípio ali da nossa conversa, do Mesa Brasil. Pessoas também particulares podem ser doadoras, né, do Mesa Brasil? Pode. Deixar esse recado mais claro no final. Você final. pode cadastrar o seu CPF, fazer uma doação direta via CPF, não precisa ser um CNPJ, né? Não precisa ser uma organização ou empresário para fazer doação. E o Sesc Mesa Brasil, ele é uma grande rede de doação, não é só de alimentos. Vamos lançar no próximo mês uma grande campanha para recolher agasalhos. Então, a gente também apoia com outras causas sociais que são importantes para o nosso estado. A gente vem sendo apoiador, socorrendo alguns municípios em caso de enchentes, também calamidades públicas, nos quais a gente pode direcionar toda essa tecnologia de doação e repasse a serviço daquele município que está com uma necessidade extrema por conta de uma crise climática, por exemplo. E olha que a gente está tendo cada vez mais ocorrências assim, então essa importância acaba também sendo aí algo que você precisa da sua atenção, você, sua família, seu trabalho, seu condomínio, por que não também pensa um pouco mais nessa situação. Rômulo, nosso tempo se esgota, agradeço muito que você tenha vindo até aqui apresentar tantos trabalhos liderados agora e que podem então fazer a transformação de vidas. E então, em seu nome aqui, parabéns a toda essa equipe do Sesc com você. Muito obrigado, Fábio, obrigado em destaque. Estamos à disposição de colaborar e voltar aqui para contar outras novidades e outros serviços que estejam disponíveis para os nossos capixabas. Que bom, com certeza. Será cobrado também. Obrigado e bom dia para você. Bom dia. E você também que nos acompanhou, nós desejamos um excelente dia, hoje já sabendo, então, muito mais sobre todos esses programas do Sesc. E, claro, lembre que nas redes sociais você encontra aí informações também muito fáceis para, por exemplo, ser um beneficiário ou, quem sabe, participar de toda essa rede também. Tenha um bom dia, a gente te espera então na nossa próxima edição. Até lá! Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.